Oiê, tudo bem? Eu sou Juliana Mello, sou nutricionista, especialista em alimentação, sustentabilidade, sou cofundadora da The Question Mark Company e hoje a gente vai começar esse primeiro episódio com uma pessoa muito especial que eu sou suspeita para falar, que é a doutora Ana Tereza Mello. Ana Tereza, a maioria das pessoas sabe, é minha irmã, a gente trabalha junto há muito tempo, nós somos super parceiras da vida, do trabalho. Até tem uma parceria com a gente na Question também, assina um dos nossos produtos. É uma pessoa super envolvida também com temas de alimentação, né? Porque é nutróloga, especialista em endócrino, enfim. Ela vai falar um pouquinho pra vocês da especialidade dela. Então, pra mim, além de ser uma honra, é uma parceira, a gente tem abertura pra falar. É um tema que a gente, não é que a gente domina, né? Mas é um tema que a gente estuda muito há muitos anos, então a gente tem essa facilidade nesse diálogo, então convidei-a para ser uma coisa gostosa, assim, de primeira vez e todo mundo ficar também confortável depois para interagir com a gente, tá bom? Então vamos lá, doutora Ana que vai se apresentar para vocês. Oi pessoal, meu nome é Ana Tereza Mello, eu sou médica, irmã da Ju, a gente trabalha juntas há 12 anos, desde que eu me formei, ela já era nutri. E a gente sempre teve essa vontade de seguir um caminho mais funcional, mais voltado para a saúde e para a prevenção. Acredito que pelo jeito que a gente foi criada em casa, então é uma coisa que a gente vem estudando, né, ao longo desses anos. Eu sou médica integrativa, então a minha especialidade é como um clínico geral, que avalia um paciente como um todo, né, de uma forma bem panorâmica, com uma visão bem panorâmica da saúde, e aborda também os hábitos e estilo de vida do paciente para conseguir melhorar a qualidade de vida dele. Eu também fiz pós-graduação em longevidade, endocrinologia, nutrologia, e acredito que eu meio que montei uma maneira de trabalhar, e então eu gosto de explicar, né, que é como se fosse um clínico geral, porque a gente aborda o paciente como um todo. Exatamente. E a gente tem visto muito, ultimamente, o questionamento em relação a existe melhor, a medicina integrativa é mais legal, ou a gente gosta da convencional. A gente tem brincado, né, que parece esquerda e direita, assim, fica uma briga, como se tivesse um certo, um errado, um melhor, um pior. E eu vou começar com isso, assim, o que você questiona tem em relação à saúde e traz pra gente seu olhar em relação à medicina como um todo, assim. Sim, eu acho que em relação à saúde, o meu maior questionamento é a falta de educação em saúde, né? Que pra mim é uma base sólida, que precisaria ser ensinada desde que a gente é criança na escola, para geralmente ter um trabalho de prevenção na saúde. E aí isso também ia ajudar o nosso trabalho como médico, né? Para os pacientes se conscientizarem quanto antes e muitas vezes não chegarem ao ponto de precisar tratar de uma doença simplesmente porque viveram uma vida mais saudável. Porque muitas pessoas falam, pô, eu não sabia disso, né? Eu não tinha esse conhecimento, por que ninguém me falou isso antes? E com essa vida mais moderna, com toda essa mudança na alimentação, isso seria de extrema importância dentro do pacote saúde, né? Que é a educação em saúde, desde o início da infância. Então a primeira coisa que eu questiono em relação à saúde é isso. Acredito que seja, assim como a educação financeira, uma falta de estrutura que a gente tem no ser, né, desde quando ele está em desenvolvimento. Outro questionamento que eu tenho é em relação a essa rixa, né, da medicina tradicional com a medicina funcional ou integrativa, como a gente chama, porque eu realmente acredito que são trabalhos complementares. E discuto muito casos com amigos tradicionais. O meu marido é um médico tradicional que trabalha em hospital. Minhas duas melhores amigas são diretoras de hospital, cada uma com a sua especialidade. A gente troca várias figurinhas. Então hoje eu vejo que essa briga veio perdendo espaço e veio, né, trazer uma associação
desses dois tipos de medicina, porque na verdade eles são um só, né? Porque a medicina, ela precisa olhar para o paciente de uma maneira mais completa, com o ser humano tendo sentimentos, emoções, alimentação, enfim, atividade física, e não só ir fragmentando o paciente, né? Então a medicina tradicional, nas suas especialidades, também vem buscando um lado mais preventivo. E aí que a gente entra, né, fazendo essa troca de ferramentas, né? Muitos médicos, ginecologistas mandam os pacientes lá na clínica, porque a gente tem uma estrutura com vários tipos de tratamento. E assim como eu também encaminho, quando eu preciso de um especialista, encaminho para esses meus amigos que são especialistas, ou eu peço ajuda, né? Ligo, falo, pô, tô com isso aqui. E aí ele fala, pede tal exame e me manda. Então a gente já adianta, né, a vida desse paciente, já manda ele para um especialista correto, porque às vezes o paciente vai em vários médicos até chegar no que ele realmente precisa ir. Exatamente. Então assim, você ter um clínico geral que acompanha a sua saúde, né, e te encaminha para pro lugar certo, ele tá te poupando saúde e tempo. Exato. E olha o todo, né? Consegue olhar o todo primeiro e aí te direcionar. E é isso, a pessoa não perde tempo, né? Não perde energia, não perde... Sim. A gente vê muito também a melhora de sintomas muito rápido com alguns tratamentos que estão na moda, né? Então é legal falar isso porque tem se escutado muitas críticas em relação a isso. Ah, mas fazer tratamentos desse tipo é invenção de moda, ou é coisa nova, ou não tem embasamento científico. E a gente não faz nada na clínica que não tenha embasamento científico. Eu sei que a Tereza trabalha assim, a gente tem outros colegas médicos, enfim, todo mundo é muito sério, né? Até tem uma clínica referência em saúde integrativa em São Paulo, então é um centro especializado mesmo. E tudo que é feito, então, tem embasamento científico, mas tem coisas que são diferentes do convencional, que não quer dizer que é o certo e nem que é o errado. Quer dizer que se às vezes precisa de medicamento, ela também prescreve. Quer dizer que se naquele momento é algo que não vai usar remédio e que vai trazer uma melhora de sintoma mais rápida para o paciente, é algo relevante. A gente vê muito hoje questionar o tratamento da medicina integrativa porque são tratamentos que as pessoas não conhecem muito bem, né? Eles tratam sintomas de uma forma rápida, mas não trata só sintoma, que é a crítica também ao medicamento que só trata sintoma. Então, você consegue explorar um pouquinho isso, assim, existe uma diferença ou, de fato, na complementaridade de medicamento com tratamento mais atual, funciona, enfim, mostra um pouco pra gente isso. Eu acredito, né, Ana Tereza, assim, como pessoa física, eu acredito que a medicina integrativa, ela surgiu da necessidade do paciente, do ser humano, né, de alguma coisa que realmente viesse tratar a raiz, né? Que desse uma opção para essa pessoa. Então, a medicina integrativa, na minha visão, é uma oportunidade do paciente cuidar da saúde dele de uma maneira mais completa. Então, isso não quer dizer que a gente não usa medicação, isso não quer dizer que eu não prescrevo um antibiótico quando precisa, uma infecção. Isso quer dizer que a gente dá outro tipo de importância para esse evento. Então, vou te dar um exemplo. Quando um paciente tem uma infecção de urina ou começa a ter uma infecção de repetição, além de prescrever um antibiótico, a gente faz uma suplementação com algum fitoterápico que vai estimular a imunidade. A gente pode fazer algum tratamento lá na clínica também para estimular a imunidade ou ajudar no tratamento da microbiota. Quem não sabe, a microbiota, que é a população de bactérias que mora no nosso intestino, é ela que trata todas as infecções do nosso corpo, né? Então, você olhar para uma infecção de urina achando que ela é uma infecção só no canal urinário, você nunca vai entender, né, que essa microbiota tá frágil, tá fragilizada, tá fraca. E se você não tratar ela, você vai começar a ter outras doenças
do sistema imune fragilizado. Que é o famoso ciclo da antibiótico, aí mata até as boas, né? Aquilo que a gente ouve a vida toda. E matou as bactérias boas também, aí ficou... E não só as do intestino, as de várias outras partes do corpo também, porque, né, antibiótico vai pegar o trato gástrico todo, enfim, então... E aí o paciente fala, né, eu tomei antibiótico e fiquei como sistema imune ruim, né, abaixou minha imunidade. Isso. Porque, na verdade... Ou daqui 2 semanas pega infecção de novo, né? Exato, fica refratário, né, essas infecções. Porque realmente não deu a devida atenção para a microbiota nesse caso. Né? Então, existem vários tipos de infecção que dependem da microbiota. Né? A gente estava falando do amigo nosso que estava com uma infecção de fungo no pé e estava tratando fazia anos. E a gente foi lá e tratou a microbiota dele e ele ficou ótimo. Ele falou, pô, por que vocês não falaram antes? E aí a gente falou, a gente não sabia que você estava com um fungo no pé. Exatamente. Senão a gente teria falado, aí gente, quem tá com fungo no pé pode tratar, dá uma olhadinha no seu intestino. Dá uma olhada no intestino que ajuda também. Que não quer dizer, né, assim, esse é um exemplo muito bom, que não quer dizer, então, não vai usar antibiótico, só melhora a imunidade. Tudo bem, pode ser que em alguns casos também essa seja a indicação, mas tudo bem se tem que usar o medicamento, mas vamos olhar o todo, né, porque ele vai chegar ali, ele vai ter um efeito que precisa ser visto e entendido. E aí a gente complementa para não ter problemas posteriores. A microbiota, ela é uma população complexa, né, dentro do nosso intestino. A gente tem mais bactéria no intestino do que célula no nosso corpo, uma coisa assim, bizarra de se pensar. Mas eu acho legal que, por exemplo, o fungo, ele é como se fosse como fala, mato, quando vai crescer num terreno baldio, assim, né? O fungo, ele é tipo um parasita que fica no intestino e ele fazendo colônias. Então ele pode dar um problema em outro lugar. Pode ser no couro cabeludo, pode ser no pé, pode ser uma candidíase. E aí a pessoa às vezes fica tratando com a gineco ou com a dermato. E não que não é pra tratar. Mas você trata, e aí você trata depois o seu corpo inteiro, aí você regula o seu corpo. E aí você não vai ter mais, né? E aí a gente vai trabalhando assim, o ser humano inteiro. E eu, como sou nutricionista, sou suspeita para falar de alimentação, você sabe. Mas eu quero entender de você, assim, quando que você entendeu o peso da alimentação na saúde? Foi quando você começou a ver a medicina mais como funcional mesmo? Eu acho. Ou foi depois eu acho que foi nem eu sei essa resposta, tá, gente? Eu acho que foi quando eu desenfesei. Eu amo! Porque eu falo pros nutricionistas que trabalham com a gente, né? A gente tem várias pessoas, a minha irmã inclusive, que o nutricionista, ele troca o pneu com o carro andando. Porque ninguém para de comer pra tratar uma gastrite, uma esofagite, um intestino. Então, a gente precisa dar um alimento que ajude esse corpo a se recuperar. E é complexo, né? Não é assim, para de comer carboidratos, né, ou açúcar, enfim, tem maneiras de fazer isso de uma forma que vai te dar mais resultado. Mas eu acho que eu descobri o peso da alimentação porque eu era uma pessoa que tinha um intestino muito preso. E quando eu comecei a estudar medicina funcional, eu fui numa aula que falava sobre constipação intestinal que parecia que ela era pra mim. E eu falei, vou fazer isso. Achando que vou fazer isso. Deixa eu ver. Vamos ver. E aí eu falei, vou fazer, né? Na época, gente, era tirar glúten, que é uma coisa que, né, hoje já se discute muito, mas antes era há 12 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com medicina funcional. E aí, de repente, meu intestino começou a funcionar todos os dias. Eu falei, gente, que não quer dizer que todo mundo vai diminuir o glúten vai funcionar o intestino todo dia, tá? Isso também dá um podcast inteiro só esse tema. Mas a gente tá colocando esse questionamento. Eu questiono o glúten também. Mas quando o meu intestino começou a funcionar, eu percebi que eu realmente era intolerante. Não tinha feito exames, mas eu percebi que eu era intolerante. Porque o meu abdômen parou de ficar muito distendido. Eu comecei a ir no banheiro todos os dias. E eu comecei a conseguir me concentrar melhor, eu comecei a estudar com mais facilidade. E aí depois, né, com o passar dos anos, nós fomos descobrindo que eu tenho intolerância, que inflamava muito o intestino, estimulava a produção de histamina,
enfim, produzir Explique neurotoxinas. histamina. Histamina é um produto de inflamação no corpo, que a gente estimula no corpo por infecções ou por toxinas, que acaba fazendo alguma reação no corpo. Então pode ser uma reação de pele, pode ser uma neurotoxina que inflama o cérebro. Normalmente reações alérgicas, por isso que a gente toma anti-histamínico quando tem reação de alergia, mas é só para não aprofundar muito. E aí, no meu caso, eram neurotoxinas, né? E aí acaba que eu fui tratada há muitos anos como déficit de atenção e hiperatividade, desde da escola. Tive muitos problemas por conta disso. E aí, quando eu comecei a me alimentar de uma maneira que era eficiente pra mim, né? Minha vida mudou. Então, eu acho que a alimentação, dentro do meu caso e do caso da mamãe, né? Que minha mãe teve um problema inflamatório também, que já tinha buscado vários tipos de tratamento. E acabou que eu e a Ju que tratamos ela com medicina funcional e nutrição. E aí ela ficou super bem. Então, eu acho que foi aí. Isso tem o quê? Quantos anos mesmo? Foi quando eu tava no último ano, quando a gente começou a estudar juntas. Isso eu não tinha terminado a faculdade ainda. Foi 2011, 2010, 2011. É isso. E a gente vai sentindo, né? Vendo na família, por exemplo, e nas pessoas que são próximas, porque a gente vai também trata amigos, né? Tem várias coisas desse tipo. E aí a gente vai sentindo que a pessoa fica melhor, às vezes um quadro que estava mais agudo, ou que era uma coisa crônica que ninguém conseguia resolver, e a gente vem trabalhando, não é às vezes em 15 dias que resolve as coisas, né? Mas a gente vem trabalhando isso. E aí sempre tem essa pergunta: eu vou ficar bom e acabou? O que é vou ficar bom e acabou, né? Quando a gente fala de alimentação ainda, é tipo assim, gente, não tem que ficar bom e acabou. Primeiro que a vida é ciclo, né? Você vai, aí uma hora você tá estressado, aí uma hora é inverno, outra hora é verão, aí tem hora que tem mais vírus, tem hora que tem mais aquilo, e aí você sente, né? A gente muda. Mas a ideia do vamos tratar e resolver, como se você fosse lá, faz uma consulta, resolve, acabou. E acaba, e né? acabou. Não é também que tem que ficar voltando todo mês, mas assim, não tenho mais que ter o cuidado. Como quem faz dieta que em 30 dias resolve e daí depois acha que vai ficar assim o resto da vida e volta a fazer tudo igual era antes, né? E aí o efeito rebote. De repente. Não, que na verdade a pessoa voltou com os velhos hábitos, né? Exato. Mas eu acho que nessa questão de tratar, né, a medicina não é. A saúde, né, não é a ausência de doença. A saúde, ela é buscar, né, uma qualidade de vida que a gente sabe que vai diminuir, porque, né, eu acho que hoje a pesquisa da atualidade dentro da medicina é como reduzir a velocidade dos telômeros, né, porque é o que se fala hoje lá fora, enfim. E os telômeros são as perninhas dos cromossomos que vão sendo consumidas. E aí a gente vai fazendo esse processo que é um processo de envelhecimento. E não existe como isso parar, né? Mas existe como retardar esse processo. E é isso que a medicina tem estudado muito. Então por isso que as pessoas estão vivendo mais. Então cuidar da saúde não é tratar uma doença. Ela tá além disso, né? Tá em estimular seu sistema imune, como a gente tinha falado, estimular processos de desintoxicação que são feitos naturalmente. Porque, por exemplo, o fígado é um órgão que é um filtro, igual de um filtro de ar-condicionado, ele é um filtro do corpo humano, mas ele fica sobrecarregado em várias etapas da vida. Se você está usando medicação, se você está com o intestino ruim, em desbiose, se você está passando por um processo traumático ou, enfim, alguma coisa emocional. E aí, quando você está estimulando que seu corpo funcione melhor, você está minimizando os danos desse processo. Então, eu acho que não é não envelhecer, né? Porque, enfim, não é nem isso que a gente prega na medicina integrativa. Mas é cuidar da saúde para você viver bem o tempo que você vai viver, né? Ter uma longevidade e viver com qualidade de vida. E acho que o óbvio precisa ser dito, né? Muitas vezes.
Eu sempre fui muito magrinha, assim, e a Tereza sempre falou pra mim, eu sempre fui só de fazer yoga e não comer, e ficar jejuando muito. E a Tereza falava, Juliana, você vai fazer exercício de músculo, porque tem que ter músculo, porque a gente vai envelhecendo. E aí eu questionava isso também, ai, que saco, que necessidade é essa de ficar, né? Mas de fato a gente vai ficando mais velha e tem um negócio que é assim, exercício e alimentação, acabou a conversa. Tem um negócio que é dor nas costas, né, mano? Tem um negócio que chama dor nas juntas. Dor nas costas, tem esse negócio que é o que faz o paciente falar. Exatamente. Eu preciso de musculação. E assim, alimentação e exercício acabou, isso é indiscutível, né? Qual a gente, pra cada fase da vida, qual a gente tá mais disposto a fazer, né? Como que a gente vai movimentar mais, enfim, o que cabe na rotina, mas tem que caber na rotina. Isso é uma coisa que não adianta a gente ficar, ai, mas... será que eu preciso? Porque agora... Não tem será que eu preciso, né? Então, às vezes a gente recebe demandas de problemas que parecem muito grandes. Essa semana mesmo eu atendi alguém que tava com uma questão com sono. E aí, o que dá pra tomar? E o que é fitoterápico pra isso? E o que tem de tratamento não sei do onde? Falei, um momentinho, que horas que começa a ficar escura a casa? Dorme 1h da manhã, televisão, celular, o negócio. Mas a gente ouve isso todo dia, não é muito óbvio? É muito óbvio, só que você tem que falar. Então, às vezes, também, por que eu tô trazendo isso? Pra gente pensar que, às vezes a gente tá discutindo aqui, que tratamento é melhor, que medicina é melhor, essa é errada, essa é a certa. O povo não tá nem comendo e fazendo exercício, gente. Comendo direito e fazendo exercício. Porque a gente falha também. E a gente tá dizendo por conta do estilo de vida que nós escolhemos. Então, muitas vezes, é trazer a autorresponsabilidade para nós, né? Alto mesmo, do que eu estou fazendo com o meu corpo, né? Eu sou responsável por isso. E buscar o que você sente que faz mais sentido, o que cabe na sua vida, na sua rotina, enfim, e tudo isso. Mas era só porque eu queria falar a gente fica muito falando de alimentação, mas qual dieta é melhor, mas tem a ver com a saúde. Não tem a ver com a saúde, é óbvio que tem a ver com a saúde. Não tem dieta melhor, a alimentação tem que ser o mais natural possível, ela tem que caber na sua rotina e você tem que conseguir fazer. A mesma coisa com o exercício, né? Então, assim, é só pra trazer. Às vezes a gente inventa muita moda e fica procurando o que é o ideal e não tá nem fazendo o básico ainda. E às vezes, a hora que faz o básico, melhora 80%. E muitas vezes a gente funciona com um orientador, né? Assim, às vezes na medicina funcional, eu mais gasto ali 1 hora, 1h30 conversando com o paciente, explicando quais as trocas inteligentes que ele vai fazer no dia a dia, de horário ou de hábito, porque a pessoa ela está perdida, a vida foi levando ela, a vida, o estresse, o trabalho, a casa, os filhos, blá, blá, foram levando ela para um lugar que ela não sabe nem como sair de lá. Exato. Aí você fala, calma, vamos arrumar a casa. Aí você fala, que horas que você acorda? Ai, doutora, 7 horas, eu consigo levantar da cama, horrível. Então calma. Que horas você tá dormindo? Ai, umas meia-noite e meia. Não, então calma. Você vai dormir tal hora, você pode tomar alguma coisa pra te ajudar a dormir, só que você vai tomar, seja uma melatonina, alguma coisa, um chá de camomila, às 9. Pra você ir relaxando, aí você vai pra sua cama mais cedo, aí você vai pegar o hábito de dormir mais cedo. Aí você vai acordar mais cedo e fazer um movimento, né? Porque o movimento, ele é necessário para você dormir mais cedo e para você acordar mais disposto. Então a gente não foi feito para ficar na frente da televisão, na frente do celular, a gente foi feito para caçar, correr, fugir do leão, enfim, né? A nossa vida sempre foi uma aventura. Nos últimos anos que ela tá, né, sendo mais estressante do ponto de vista poluição eletromagnética que a gente estava falando, mental, a questão, né, das frequências, né, que também estão adoecendo. Mas no fundo a gente precisa voltar mais a viver, né, assim, quando o sol nasce e a dormir quando o sol se põe. Esse é o básico. E a gente fala se colocando nisso, né, também, porque todo mundo que tá dentro dessa escolha de vida. E a gente também... mas vocês conseguem comer melhor, vocês conseguem fazer exercício, mas porque a gente se policia todo santo dia e só pensa nisso e só faz isso da vida. Mas entendendo que a gente escolheu, né, nós escolhemos um estilo de vida, todos nós, ou estamos dentro dele, enfim.
que exige isso, né? Então, e a gente também, talvez nós sejamos boas nisso, mas a gente também falha em outras coisas que outras pessoas são boas. Mas quanto tempo né? também a gente foi pra ficar boa nisso, né? Exatamente. A gente, né, ano após ano, você vai melhorando em alguma coisa, você vai adaptando a sua vida pra isso. E é uma busca, né? Uma eterna busca pra você. E virar hábito, né? Você para de pensar que... Qualquer coisa vira hábito, isso né? aqui eu posso comer ou não posso? Pra nós é uma coisa que eu olho, eu já sei, já não preciso... Aquilo já não me gasta energia, né? Então virou hábito nesse nível, assim. Por isso que pra gente é mais fácil. Mas estamos inseridos também nessa forma de viver que é muito louca e que exige atenção, né? De todos nós pra nossa saúde. Tá preparada? Tô. Temas polêmicos que eu amo. Uso de hormônios. Ajuda muito na qualidade de vida, funciona muito bem, tem resultados maravilhosos, quando bem indicado. Quando o paciente entra com responsabilidade no tratamento, então tem que saber como usar, tem que acompanhar esse paciente e tem que ter segurança no que está fazendo. Perfeito, vou fazer só um adendo em relação a isso. Muita gente chega querendo já usar hormônio, mas não Ou achando quer... que tá precisando, porque viu o exame. Mas não quer nem colher o exame pra saber como tá funcionando o corpo, pra ver como que seria o tratamento. E aí a gente já explica, daqui 2 meses tem que colher de novo pra ver como tá a manutenção, se a dose foi boa, se não foi, você tem que fazer ajuste, né? Exato. Ah, mas tem que fazer exame a cada quanto tempo? Então essa é a responsabilidade que é o que ela tá falando, né? É medicamento, é algo que interfere muito na fisiologia do corpo, né? Em como o corpo funciona. Então é muito legal, mas bem indicado, com a responsabilidade dos 2 lados, né? A autorresponsabilidade que a gente acabou de falar. Ozonioterapia. Amo, né? Eu adoro ozônio, eu acho super válido para diversos tipos de patologia, desde dor até infecções de repetição, igual a gente estava falando da candidíase, que é maravilhoso. A gente tem esse trabalho lá na clínica com uma enfermeira que direciona o tratamento de ozônio e eu acho maravilhoso, excelente, sou fã. O que tá de errado, o que tem de errado no seu mercado hoje, no mercado médico, no mercado da saúde? Eu acho que no mercado da saúde como um todo, a abordagem, né, do paciente, a superficialidade da abordagem e eu vou tirar esse paciente da minha frente, vou acabar com esse problema aqui e vou pro próximo, né? Então muitas vezes o paciente o médico não sabe o que fazer e ao invés de falar que ele não sabe, ele tenta prescrever um tratamento. Então isso, o paciente perde muito tempo com isso e a gente, né, tem muito essa procura lá na clínica por trabalhar como uma clínica geral, para o paciente entender para onde ele vai. Então eu acho que essa abordagem podia ser mais inteligente. Então por isso que eu sou muito a favor de todo paciente ter um clínico geral. Pra te ensinar qual especialista você vai e quando. Perfeito. E aí funciona como uma triagem. O próprio SUS foi desenhado dessa forma, né? O médico da família dentro do SUS, ele faz esse papel. E apesar da gente saber que todos os tratamentos são individuais, né? Cada pessoa vai ter uma resposta, o que claramente faz um tratamento não funcionar? Não, pra depois a pessoa falar, não deu certo. Normalmente por que não deu certo? Normalmente, porque o paciente, no caso do paciente, né, eu acho que quando não dá certo é porque ele não fez o uso correto da suplementação, né, dentro da medicina integrativa. Ou porque o ambiente onde ele está, que é uma coisa que importa muito, né, na nossa abordagem, continua influenciando como toxina. Porque aí pode ser uma coisa mais emocional, mais psicológica, e às vezes você tratando o orgânico não vai responder.
Aí você tem que mandar o paciente fazer uma terapia, sei lá, qual tipo de terapia que ele quiser. Ele pode ir pra igreja, ele pode ir procurar um alinhamento de chakras, qualquer coisa, mas ele precisa procurar um suporte e ele precisa ajustar o ambiente, né? Então, a homotoxicologia fala que a cura vem da desintoxicação. E quando a gente fala de desintoxicação, é todo tipo de toxina, desde ambiental até emocional. Algumas pessoas vão estar assistindo, vão estar assim, será que eu tenho que ir procurar um tratamento assim, ou qualquer tratamento? Onde você acha que é o ponto no incômodo que não pode deixar passar, assim? Bom, eu vejo que 80% das pessoas buscam a gente ou porque querem melhorar a qualidade de vida no sentido da perda de peso, ou porque tem algum problema de desequilíbrio hormonal, ou já foi em alguns lugares e isso não se resolveu, e aí a gente recebe esse paciente. Mas na minha opinião, o ponto-chave para você entender que você está precisando já é qualquer equilíbrio fisiológico básico, né? Do ponto de vista normal, assim, o que não é comum no seu corpo. Então, assim, ter cólica menstrual muito dolorosa não é comum. Isso, tem enxaqueca todo mês. Normais, mas que não são. Enxaqueca toda semana. Não é comum. Tomar remédio pra dor de cabeça todos os dias. Não é comum. Ter um intestino constipado crônico. Não é comum. Ter uma alergia de pele, enfim, e passar corticoide, melhorar e você não procurar um médico. A micose aniversariante. A micose aniversariante. Tá certo, não. Exato. Ou o próprio paciente que já vem se automedicando, né? Às vezes a candidíase, por exemplo, que eu acho que é a rainha da automedicação. Clássico. A paciente passa, compra uma pomada e usa a pomada e melhora. Aí ela só vai lembrar de novo que ela precisa ir na ginecologista depois que ela tiver de novo. Acho que esses sintomas, foi muito bom você trazer isso, esses sintomas que são muito comuns, a gente vê que a maioria dos pacientes chega com eles há muitos anos, e assim, mas eu vivo com isso, tipo, barriga distendida, é normal, não, sabe o que eu acho muito assim, doido? como vivo? Sabe o que eu acho muito doido na consulta, que eu acho que deve acontecer com você também? Quando a gente pergunta, como que é o seu intestino? O paciente fala, normal. Uhum. Mas como que é seu, né, sua O que é normal? Não, é assim, pastoso e tal. Mas assim, não é normal. Aí a gente pega a tabelinha, né, com a foto das fezes ali. Qual que é essa? Tipo, é uma fezes que não é normal. E aí a gente fala, não, né, mas esse aqui não é normal. O normal seria se ela fosse de tal forma, assim, mais saudável e tal. Nossa, doutora, mas é assim sempre. A vida inteira. Então a pessoa acha que é normal, né? Mas então assim, você precisa ir no seu médico e falar como que é seu cocô pra ele. Exatamente. A gente tá acostumado, gente, a ouvir isso. A gente só ouve isso, inclusive. Então é isso, eu acho que assim, o resumo de que quando o paciente precisa é com qualquer desequilíbrio básico da fisiologia de como o corpo tem que funcionar. Tá dormindo muito mal? Vai procurar. Às vezes você escuta as pessoas falando e acha que você tá com alguma coisa que não é normal. Já deu um sinal, né? Tipo assim, ninguém é muito amplo, mas a maioria das pessoas não tem dor de cabeça todo dia. Então, se você tem dor de cabeça todo dia há anos, não tá normal, né? É a gente parar de normalizar e ficar empurrando com a barriga. Procrastinar os sintomas. Exatamente. Doutora Ana, nós vamos finalizar o nosso podcast. Primeiro, eu preciso te agradecer muito, porque eu sabia que eu ia ficar confortável com você no primeiro episódio. Você ficou confortável? Muito, comigo? Eu tô adorando. Foi bom pra você? Aqui, olha. Então é isso, doutora Ana Tereza Mello. Conta pro povo aí como que é, onde que é a clínica, quem quer saber mais do seu trabalho. Bom, a gente tem uma clínica com vários tratamentos incríveis, vários profissionais incríveis. Tem uma equipe de pediatria, tem psiquiatra, tem nutricionista. Tem vários tratamentos muito bacanas para quem quiser conhecer. É a Clínica Pura, fica no Paraíso. No Instagram é Clínica Pura, Pura com H no final. E pode seguir a gente, que tem bastante conteúdo interessante para você aprender mais sobre a sua saúde. É isso mesmo. Obrigada, amor. Te amo. Obrigada a você, te amo.
E é isso, espero que vocês tenham gostado. A gente vai ter mais profissionais incríveis pra questionar junto com a gente. Yay!